ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você já está conectado com a gente para mais uma live do programa Conexão Lar Feliz. E todo sábado à noite nós nos reunimos aqui para abençoar a sua família, edificar o seu lar, trazendo assuntos relevantes que possa servir de ferramenta para que você edifique um lar feliz. Obrigado pelo louvor muito abençoado, Joel e Elaine, que Deus abençoe a vida de vocês. No final, eles vão cantar de novo, porque é muito bom a gente poder adorar o Senhor com música de qualidade, não é verdade? E hoje nós temos um assunto muito importante para falar. Nós estaremos abordando a respeito do Setembro Amarelo, falando da prevenção ao suicídio e como algumas doenças como depressão está ligado a isso tudo. Muito boa a conversa, qual é o papel da família diante dessa realidade. Então eu já quero convidar você a pegar esse link, compartilha nos grupos que você tem, os grupos da família no WhatsApp, os grupos da igreja, manda lá para todo mundo estar com a gente, ligadinho aqui nesse momento especial, porque vai ser muito bom. Antes de apresentar as nossas convidadas e nós já entrarmos nesse assunto, eu quero fazer uma oração de abertura, quero abençoar a sua vida que está aí conectado conosco. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma live do Conexão Lar Feliz. Obrigado por cada família que está reunida, assistindo, por aqueles que têm desejo de melhorar, querem, Senhor, aprimorar os conhecimentos para melhor edificar a família, melhor te servir. Eu peço que a tua bênção esteja aqui, mas também esteja com cada uma das famílias que nos acompanham e que, de fato, esse assunto possa nos despertar para fazermos ainda mais na prevenção ao suicídio, no resgate a essas pessoas que precisam e carecem de vida, de restauração na alma. Pedimos, Senhor, que Tu, com Teu Espírito Santo, esteja dirigindo essa nossa conversa, este nosso diálogo, de maneira, Senhor, que aquilo que for tratado aqui sirva de bênção para aqueles que estão nos acompanhando. Assim nós oramos. Em Cristo Jesus pedimos. Amém. E é uma alegria a gente ter, hoje temos duas participantes especiais aqui com a gente, que é a pastora Heloísa. Pastora Elô está aqui com a gente. Pastora Elô já esteve em algumas lives aqui e ela coordena um projeto Emoções aqui na AD Blue, e ela tem sido instrumento de Deus para abençoar muitas vidas, muitas mulheres. Ela vai falar um pouco a respeito desse projeto, e também está conosco a psicóloga Maria, né, que vai também
falar nesse lado mais profissional a respeito então dessa realidade que envolve aí o Setembro Amarelo. Portanto, fica conosco porque o papo está começando no Conexão Lar Feliz. Vamos lá então, Setembro Amarelo. É bem provável que você já viu aí nas redes sociais muitas pessoas se manifestando. Quem sabe na sua empresa onde você trabalha, lá tem um cartaz falando desse assunto, e é um assunto que está em voga porque é necessário. Então eu já queria pedir para a psicóloga Maria falar um pouquinho do Setembro Amarelo, explicar para a gente o que seria isso. Boa noite, pastor Leidiel, boa noite, pastora Heloísa. Primeiramente, é um privilégio estar aqui, né? Obrigada pelo convite, né? E estar compartilhando um pouquinho com vocês e aprendendo também, né? Bem-vinda. Então, o Setembro Amarelo, um pouquinho da sua história, começou, na verdade, nos Estados Unidos, né? Quando um jovem chamado Mike M., ele tinha um carinho especial por mecânica. E ele tinha um Mustang 68, e que ele mesmo pintou e reformou todo esse Mustang, e tinha a cor amarela. E esse jovem, de apenas 17 anos, acabou cometendo suicídio dentro desse carro. Os familiares, infelizmente, não conseguiram, né, entender, captar mensagens, enfim, identificar. E então, durante o funeral desse garoto, os amigos dele colocaram mensagens, né, numa caixa, com fitas amarelas, cartões amarelos, dizendo que se alguém precisasse de ajuda, como ele precisou e não pôde pedir, que podia pedir, né, apresentando esse cartão amarelo ou usando essa fita amarela. E virou um símbolo, se espalhou pelos Estados Unidos, e, enfim, em 2013, a Organização Mundial de Saúde, então, determinou que o dia 10 de setembro seria o Dia, né, Mundial de Prevenção ao Suicídio. E daí, então, culminou com o Setembro Amarelo, devido a essa história. E interessante e é importante lembrar que o mês de setembro ficou como destaque, né, onde se fala mais desse assunto, levante-se a bandeira da prevenção, mas durante todo o ano, né, é feito esse trabalho, principalmente pelo Conselho de Psiquiatria, de Medicina e de Psicologia, né, trabalhando aí em torno da prevenção ao suicídio durante todo o ano. E a gente sabe que isso está muito ligado também com esse processo de depressão, nós vamos falar mais sobre isso, mas eu queria também, pastor Elô, que você falasse sobre esse projeto que Deus deu no teu coração, um projeto de emoções que também serve como prevenção, né? A ideia é curar a alma ferida das pessoas. Sim, pastor. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, pastor, paz do Senhor também, para você, Maria, um prazer estar aqui com vocês. Esse projeto, na verdade, ele não nasceu no meu coração, né? Nasceu no coração da pastora Regina, né, sua mãe. A nossa pastora, ela tinha esse desejo no coração ardente, já tinha um tempo. E daí, ela comunicou comigo e disse, você gostaria de liderar este projeto, de executar, enfim. Me passou a ideia e a gente foi orar, na verdade, e buscar no Senhor e buscar também conhecimento. Então, o projeto surgiu em 2017, se não me engano, 2018, eu acho, 2018. E ele é um projeto que visa acolher mulheres com depressão. A princípio, seria isso, né? Acolher mulheres com depressão, cuidar do coração dessas mulheres, né? Aí o tempo foi passando e esse projeto foi ganhando vida, ganhando corpo, e foi se espalhando, né? Então, a gente tinha um grupo razoável, a gente começou com um grupo pequeno, e quando a gente viu, já tinha um grupo de 22 pessoas. E o que me chocou um pouco, até porque a gente estava pensando num projeto assim para pessoas fora da igreja também, né? Inclusive, na verdade. Mas acabou que a maior porcentagem de pessoas que nos procuraram eram pessoas cristãs, que estavam passando por algum problema, né? Inclusive, algumas delas vieram com um quadro de depressão tão forte que já tinham tentativas de suicídio algumas vezes, né? E esse projeto acontecia como uma forma de terapia em grupo. Então, a gente se reunia todas as quintas-feiras, se reunia todas as quintas-feiras, e essas mulheres vinham trazendo seus
Às vezes elas não vinham sozinhas, porque, na verdade, quem está com depressão é difícil mesmo, dificilmente vão sozinhas procurar ajuda, né? Mas algum familiar trazia, algum amigo trazia, e o amigo já ficava junto para fazer uma companhia. E a gente passava por algum momento ali na terapia que a gente conseguia um diagnóstico até, né? Tinha momentos que a gente entendia que precisava de uma intervenção de um psicólogo. Então, nós tínhamos psicólogos à nossa disposição ali. Tínhamos, na época, nós começamos com 4 psicólogos, né? E tinha ocasiões que a gente indicava um médico, um outro profissional, como um psiquiatra até, porque só o psiquiatra pode medicar, né? Mas é um projeto que realmente trouxe benefícios. Muitas mulheres saíram transformadas. Porque, na verdade, a gente acolhe no sentido de compaixão. Porque Jesus, o ministério de Jesus foi assim, Jesus se movia de íntima compaixão das pessoas, né? E esse é o nosso propósito, como cristãos, como pessoas mesmo, como pastores, estar movido de íntima compaixão por essas pessoas. Até a gente pode falar mais sobre isso mais tarde, né? Mas o projeto visa mais ou menos isso mesmo, acolher mulheres com depressão, mulheres que estão a caminho de uma depressão, talvez ela teve alguns sintomas, não está ainda com depressão, mas está num quadro depressivo, que pode sair mais facilmente. Enfim, para todos os tipos de questões psicológicas, né? E a gente tratava, acolhia, conversava, ouvia, e as coisas andavam. Que bom, depois a gente, quem sabe aí, houve um testemunho, né, nessa área, casos reais, mas essa é uma realidade que nós precisamos falar. Os casos têm aumentado muito, né? Eu não sei se você, Maria, poderia compartilhar com a gente sobre esses dados, né, mundialmente falando e também nacionalmente falando. Eu trouxe alguns dados da Organização Mundial de Saúde, né? No mundo, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano, né? É considerada a segunda maior causa de mortes no mundo todo, entre jovens de 15 a 29 anos. É a faixa etária que mais comete suicídio. No Brasil, em média de 11 mil pessoas tiram a vida por ano. É a terceira causa de morte, né, no Brasil, entre os homens, e a 8ª entre as mulheres. Um dado interessante é que quem tenta mais suicídio são as mulheres. E, na verdade, quem concretiza, de fato, mais são os homens, justamente pela forma, né, de tentar, enfim, que eles acabam sendo mais... usam formas, né, que mais acabam violentas, né, mais violentas efetivas. E acaba sendo, infelizmente, efetivas, né, nesse caso. Uhum. Pelos dados, eu creio que são 79% dos homens e 21% das mulheres no caso de suicídio, né, cometido. Isso. E de tentativa já 69% as mulheres e 31% os homens. Ou seja, olha que diferença. É interessante porque daí as mulheres, na tentativa, é 3 vezes quase maior do que os homens, né? E algo tão sério, e a gente percebe como as pessoas estão com a alma, né, angustiada, com a alma sofrendo, e isso tem se agravado, tem aumentado. Numa pesquisa recente, eu estava vendo, em torno de 17% da população brasileira, em algum momento, durante o período de 1 ano, já pensou em tirar a própria vida. Isso é muita coisa, né? É muita coisa. E, claro, é um assunto complexo, porque envolve vários fatores, né? Eu também sou psicólogo, igual a Maria, e a gente sabe que até dentro da academia, né, e o Conselho de Psicologia é algo tratado com muita delicadeza para não rotular, né, de uma maneira absoluta, é por causa disso, é por causa daquilo, porque cada caso é um caso, tem suas complexidades, né? É claro que a gente vem estudando isso junto com os médicos, né, com os psiquiatras, e tem os seus consensos, né? Tem alguns fatores que se encontram mais presentes, nós vamos falar disso, mas é interessante que é algo delicado para a gente falar, e a gente poderia até dizer que na nossa cultura ainda é um tabu,
né? É um tabu, as pessoas evitam falar disso. Vocês concordam? É um tabu? Com certeza. Infelizmente, ainda é um tabu. E que, segundo a Organização Mundial de Saúde, também, a partir do momento que a gente conseguir quebrar esse tabu, romper essas barreiras, falar mais sobre esse assunto, trazer mais trabalho na prevenção também do suicídio, eles acreditam que até 90% dos casos de suicídio possam ser antecipados, né, possam ser prevenidos se a gente falar sobre o assunto, educar as pessoas sobre. Pode falar, pastor. Porque, na verdade, assim, as pessoas não cometem suicídio da noite para o dia, tipo assim, pensei e já realmente executei. É um processo, essa pessoa está passando por algo já tem um tempo, né? Então, eu creio que é um assunto, inclusive, nós cristãos precisamos trabalhar muito isso, porque ainda é um tabu para nós cristãos, Sim. né? Não procurar médicos, porque isso aí enfim, é espiritual, enfim. Então, as pessoas precisam falar mais, realmente instruir mais a respeito disso, para prevenir também, né? E justamente por ser, né, esse tabu, as pessoas têm medo de falar sobre, serem taxados, serem julgados, e acredito que no meio cristão não é diferente, né? Às vezes até seja mais complexo ainda, né, por toda a questão da religiosidade que está envolvida, né, nesse contexto. Sim. Também. É algo histórico isso. Exatamente. Porque se a gente pega, por exemplo, a Idade Média, nós vamos perceber que, principalmente o catolicismo, ele sempre colocou o suicídio como um pecado hediondo, ou seja, é um pecado imperdoável, né? A pessoa vai para o inferno, eles determinavam isso, a ponto de não permitirem que os familiares enterrassem aquela pessoa no cemitério da cidade, né? Que geralmente era anexado à Igreja Católica, né? Porque não iam permitir que os outros mortos descansassem em paz da gravidade. Isso criou-se rótulos, né? E as pessoas, claro, nem falavam sobre isso, era um preconceito. E também teve outros casos, por exemplo, em 1774, teve um alemão, ele lançou um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther. E não sei se você já ouviu falar desse livro, é um livro que ele tem frustrações amorosas, né, com o amor da sua vida, e ele acaba cometendo esse ato. E interessante que isso desencadeia também alguns outros suicídios, onde as pessoas vestiam a roupa do personagem e tiravam a vida, ou quando chegava-se lá, a pessoa tinha tirado a vida, estava abraçada com esse livro. Então criou-se essa ideia fictícia de que se falar promove, e pessoas que estavam pensando nisso vão cometer. Então, colocaram assim, isso em off, né? E a partir desse momento é algo que não se divulga. Mas, graças a Deus, a gente tem visto que a própria ciência tem entendido que existe uma maneira de tratar sem promover, né? Principalmente através do esclarecimento. Você gera segurança, você possibilita que as pessoas que estão nesse dilema abram o coração e busquem, então, essa alternativa de ajuda, procure esse socorro, né? Porque há solução para esse problema. Só fazendo um gancho, pastor, a respeito dessa questão da religiosidade, essa questão da gente olhar como algo que a gente não deve falar sobre isso, né? Um pastor que a gente gosta muito, ele contou uma situação que aconteceu na igreja dele, que uma criança de 11 anos cometeu suicídio, né? E escreveu uma carta e tal, e no velório, algumas pessoas perguntaram para ele: pastor, tem salvação? Vai para o céu? E o pastor muito sabiamente respondeu a essa pessoa assim: olha, eu acho que a pergunta que você fez é errada. A pergunta certa deveria ser: nós temos salvação, nós vamos para o céu por permitir que uma criança de 11 anos se sinta isolada ao ponto de cometer suicídio? Então, assim, eu penso que realmente a igreja precisa se levantar e se preocupar com isso, porque não é só adulto, mas crianças também, adolescentes, né? E a pergunta realmente, porque eu sempre digo, a questão de colocar no céu ou no inferno, isso aí pertence a Deus. Quem julga é Deus. A pergunta que nós devemos fazer é o que nós deveríamos ter feito para que isso não acontecesse.
E é isso que nós, como igreja, precisamos levantar a bandeira. O foco não deve estar sobre o leite derramado, digamos assim, mas como prevenir que o leite se derrame. Então, é algo que precisa realmente ser falado, ser pontuado. Nós precisamos estar preparados para lidar com isso. Por quê? O pastor Elô citou agora de um caso de uma criança de 11 anos. Infelizmente, nós temos visto isso, a psicóloga Maria citou, os jovens, hoje no Brasil é a segunda causa, você falou, de morte. No Brasil é a terceira entre os homens. No mundo é a segunda. No mundo é a segunda. Ou seja, é algo extremamente alarmante. Nós estamos vendo uma geração que está vindo aí com um vazio na alma, com transtornos que precisam da nossa atenção. Os fatores, como eu falei, cada caso é algo muito polêmico, muito delicado, mas nós temos percebido que alguns fatores estão ligados a isso. Podemos falar de alguns deles. Maria. Eu acho que o principal deles é a depressão, O transtorno bipolar também é bem considerado. O abuso de drogas, alcoolismo, enfim, isso também está envolvido, E aí, o vazio existencial, eu acredito que seja uma das causas, a falta de sentido para a vida, e aí N causas, Sim. Pode ser uma perda, desde uma perda de emprego, uma perda de um ente querido, algo que gere um sofrimento naquele ser que ele se ache incapaz de dar conta. E ele mergulha naquele sofrimento de uma forma que ele pense que a única saída é o suicídio. Tirar a vida. Exatamente. E é interessante, porque quando a gente fala de transtorno, a gente coloca dentro disso, tecnicamente falando, a depressão também, E isso é unanimidade entre médicos, os psiquiatras, os psicólogos. A questão da depressão sempre está associada, Tem um grupo de psiquiatras que acreditam que é em torno de 90%, porque entre outros fatores genéticos e tal, e tem outro grupo que diz 100%. 100% dos casos, tem o transtorno da depressão, a pessoa começa a perder o sentido da vida, o propósito da vida, isso vai se estendendo, se torna crônico e a pessoa acaba não vendo mais esperança. Mas também eu acho que é importante pontuar, porque quem está nos assistindo, tem pessoas que não fazem ideia de como a questão dos vícios está atrelado, principalmente o alcoolismo. É assustador, com pessoas que têm problema com alcoolismo e a questão do suicídio. Não apenas no ato, porque a gente sabe que no ato muitas pessoas fazem uso da medicação para acelerar, principalmente se escolhe o método de ingerir comprimidos, mas não, é uma vida de alcoolismo e é claro, a gente sabe que isso também traz outros fatores, desgaste nos relacionamentos, seja parental, seja matrimonial, seja também a questão profissional, financeiro. O alcoolismo ele destrói todas essas áreas, vai minando a essência da vida da pessoa e por isso a gente também entende esse alto grau do alcoolismo vinculado. Na questão da depressão, pastora Elô, nos atendimentos ali que você faz, nas ajudas com essas pessoas, e você até citou que tinha realmente pessoas que estavam pensando na questão de tirar a vida, o que você percebe que tem desencadeado esse vazio existencial nas pessoas, colocado as pessoas numa depressão? Então, pastor, é como a gente acabou de falar, são vários fatores e a gente precisa ter muito cuidado, ter muito discernimento do que está envolvendo aquela pessoa naquele momento. Talvez o que está gerando em uma pessoa aquela depressão seja diferente do que está gerando em outra pessoa, Por exemplo, no projeto a gente percebia muito, a gente orava muito para que Deus nos desse esse discernimento. E a gente percebia também uma questão espiritual no sentido de aproveitamento, tipo assim, o diabo aproveitando da situação de fragilidade da pessoa. Então, a pessoa ela já está frágil, por alguma questão. E aí entra numa depressão e já vem a depressão em si já vem aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de que a pessoa não consegue mais fazer nada, de que não consegue mais praticar aquilo que praticava antes, e vem todos os pensamentos negativos. E o maligno é aproveitador dessas situações.
Então, ali a gente via muitas questões também desse vazio existencial, onde o maligno operava muito nessa questão. Muitas pessoas tinham alguns traumas que gerou a depressão, por exemplo, traumas de abuso sexual, traumas de abuso de algum tipo de violência doméstica, né? Algum trauma, enfim, são vários tipos de traumas que aquelas pessoas tinham. Outras, traumas assim, com frustrações com pessoas, que acabou guardando algumas coisas ruins dentro de si, tipo mágoas, rancor, e vai desencadeando essas coisas também. Então, não dá para definir, no geral, o que seja, porque cada pessoa desenvolve de uma maneira, né, de uma forma. No projeto, a gente fazia, tipo, uma triagem, né? A gente conversava com essa pessoa individualmente, ouvia essa pessoa individualmente primeiro, e no grupo a gente já entendia mais ou menos onde ela se encaixava naquele grupo, né? E na história dela, assim, a gente já ia tendo um discernimento de onde estava alojado aquilo, e qual a posição que nós teríamos para ajudá-la, né, a sair dessa situação. Porque, na verdade, a gente não tirava a pessoa da situação, a gente dava um caminho, a gente dava um norte para que essa pessoa conseguisse sair dessa situação de depressão, né? Mas eu não consigo definir, pastor, assim, uma causa específica, né? São várias. São vários os São fatores. vários. Né? Outras tinham ali que estava com o seu nível hormonal muito baixo. Uhum. Então, não tinha acontecido nada, a história dela era uma história tranquila, não tinha abuso, não tinha nada. Mas, quando a gente vai perceber, às vezes ela não estava indo no médico como deveria, fazendo os seus exames ginecológicos como deveria, os seus níveis de hormônio estavam baixos, e era só regularizar isso, já estava boa a pessoa. Interessante, né? E uma coisa, a gente, claro, nós estamos aqui numa igreja fazendo uma live, e o público que nos assiste hoje é cristão. Sempre tem essa pergunta, né? O crente pode ficar depressivo? Pode um cristão pensar em suicídio? Pastor, sim, olha, não vou dizer que pode, né? Não deveria, mas acontece, sim, pastor. Acontece. Os cristãos estão adoecendo, estão adoecendo muito, mentalmente dizendo, emocionalmente dizendo. E, sim, tem pessoas cristãs que já cometeram até suicídio e que passam pela cabeça em algum momento da sua vida. Eu sempre uso uma frase, pastor Elô, né, eu digo, crente também é gente. Crente também é gente, e a gente está no mundo e a gente sofre, sim. O que não pode, né, é a depressão se tornar crônica. Você pode, sim, cair numa depressão, mas você precisa também recorrer, né, aos recursos e principalmente à graça de Deus que te tira dessa situação. Né? A questão, quando a gente olha na palavra de Deus sobre esse assunto, a gente vai ver um Jó, que pelas falas dele, né, alguém, por exemplo, que amaldiçoou o dia que nasce, passou por uma depressão. A gente olha Davi, né, dizendo que a cama dele era um rio de lágrimas, né? É alguém que está em depressão. A gente vê o próprio profeta Elias, né, dizendo, Deus, basta, tira a minha vida. Era alguém que estava no processo depressivo, né? Mas nós também vemos que essas pessoas clamam ao Senhor nesse momento da angústia. A questão do cristão até se torna um pouco perigosa, porque como leva muito pelo lado da religiosidade, que eu não posso ter depressão, não está repreendido em nome de Jesus. Tudo bem, a gente repreende mesmo em nome de Jesus, porém, tem aquela questão de não procurar ajuda, por vergonha talvez, da pessoa talvez pensar que ele não é fervoroso, que ele não tem fé, que ele não ora. Então, as pessoas precisam procurar mesmo ajuda. Quando surgir algum traço, um sintoma que seja, já procurar ajuda e lutar, né? O próprio Jesus dizia, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então, eu vejo assim que, no contexto psicológico, a gente leva em conta o ser como um todo, né? Então, a gente leva em conta, sim, a espiritualidade, mas como foi comentado, nem tudo é espiritual, né? Às vezes é orgânico, às vezes é hormonal, enfim, é físico, é psicológico. Então, esse ser humano precisa ser levado em consideração em todas as suas dimensões, né?
E isso é muito importante, independente da religião. Isso mesmo. Então, assim, ó, você que é crente, e você que está passando por um processo de início, depressão, tal, identifica esse problema. Como a pastora Elô falou, se você não reconhecer o problema, você também não vai conseguir resolvê-lo, né? Problema não identificado não é solucionado. Então, identifica, reconheça, busque a Deus, busque ajuda profissional, busque um acompanhamento pastoral. Tudo isso são fatores que vai ajudar. E, quem sabe você que está nos ouvindo, está tudo bem com você está bem, mas você tem percebido, quem sabe, de um filho, num adolescente, você tem prestado atenção em algumas coisas, nas pessoas que te cercam. Fale sobre isso, busque ajuda sobre isso. Você percebe que o teu filho está triste o tempo inteiro, não consegue desenvolver mais as rotinas dele. Você vê que vive ansioso, né, e aquilo o frustra, deixando abalado. Desconta na comida, ou para de comer, não tem apetite, quer dormir o tempo inteiro, ou não consegue mais dormir, está com insônia, né, não tem ânimo para nada. Tudo isso são sinais de que alguma coisa não está certa. Tem alguma coisa errada e precisa ter um posicionamento, precisa ter uma acolhida, precisa de uma ajuda para sair dessa situação. Tá? São coisas importantes, então ficou claro aqui, crente pode sim passar por um processo depressivo, mas não pode ser crônico, esse não é o fim da sua vida, na verdade é uma fase ruim, procure a ajuda certa, que isso vai passar. Eu sempre digo, né, por mais que nós somos psicólogos e a psicologia tem sim os seus recursos que ajudam, que são favoráveis, e tem momentos que precisa procurar sim um psicólogo, mas eu sempre digo, eu desconheço, entre todas as ferramentas da psicologia, da psiquiatria e até, podemos dizer, da farmacologia, né, que seja mais eficaz e poderoso para tirar alguém que está numa situação de desânimo do que a graça de Deus. A graça de Deus, né, é o remédio mais eficaz para a alma, uma experiência real. É claro que, quando eu falo isso, eu estou falando de uma espiritualidade verdadeira, uma ligação com Deus, não uma religiosidade para a aparência, né, para aparentar um farisaísmo, porque essa casca, na verdade, pode ainda desencadear outras frustrações e ser pior ainda, né, para as pessoas que já estão nesse quadro. A vivência da espiritualidade, geralmente, ela vem no contexto também de esperança, né? E quando você tem esperança no futuro, ou de que as coisas vão passar, e que aquela situação é passageira, você tem mais facilidade, digamos assim, de vencer, né, aquela situação. Então, realmente, a espiritualidade é super importante, né, como fator de ajuda, realmente, nesses casos. É verdade. Isso é reconhecido até pela ciência, né? Pesquisas já foram feitas e mostraram que a fé ela tem um poder fantástico. Eu até estava lendo essa semana um psiquiatra falando, né, a respeito disso, e depois eu até vou pontuar algumas coisas nessa questão da prevenção. A fé ajuda a prevenir. Você crê que a vida tem um propósito maior, é um fator determinante. Você crê numa vida após a morte, é um fator determinante na prevenção ao suicídio. Tudo isso, né, em questão envolvendo a fé. Uma questão interessante, pastor, também, que acontecia muito, elas traziam alguns medicamentos para que a gente olhasse, sabe? E às vezes ela fala assim, pastora, eu não estava com pensamento suicida, mas de repente eu comecei a ter pensamento suicida, né? Eu estava simplesmente com uma crise de ansiedade. Daí a gente ia ler a bula do remédio, e na bula do remédio, algumas das reações daquele medicamento, algumas das muitas, eram pensamento suicida. O próprio medicamento, às vezes, desencadeava a ter esse tipo de pensamento, sabe? A pessoa, no momento, ela não tinha, mas, de repente, começou a ter. Então, tudo tem que ser averiguado, sabe? Tem que ver, será que esse medicamento não está bem? Será que esse efeito é momentâneo, vai passar? Então, tudo tem que ser diagnosticado, o médico tem que estar presente, né? E as pessoas não podem se automedicar e, de repente, tomam um remédio e para de repente. Isso não pode acontecer. Porque dá efeito rebote também, as pessoas começam a passar mais mal do que estava antes, começam a ter sintomas diferentes, né, do que sentia antes. E quando se fala de medicamento, uma pergunta que as pessoas geralmente fazem para mim, pastor Lediel, você é psicólogo também? Me diga uma coisa, crente,
pode tomar esses remédios, né, antidepressivos. Eu sempre digo, olha, crente também é gente, se o psiquiatra recomendou, você toma, mas você precisa entender o seguinte, os medicamentos, eles vão interferir no teu corpo, eles vão trazer um sono de qualidade, que vai ajudar você a ter um processo mental melhor, vai acalmar. Então, tem sim os seus efeitos positivos, e de acordo com um acompanhamento médico, tem muitos casos que precisa. Agora, se a dor é na alma, você sabe o que te angustia, como foi falado aqui tantas coisas, né? A falta de um propósito na vida, um trauma, um abuso, você precisa entender que aquilo deve ser tratado. O medicamento vai possibilitar que o teu organismo, a tua mente esteja funcionando bem, para você ter sabedoria e conseguir enfrentar esse problema, liberar um perdão, correr atrás disso para ser resolvido, porque senão você corre um risco de daí ser dependente do remédio cronicamente, porque o remédio foi essa muleta necessária, mas você precisa ficar bom para poder voltar a correr, né, falando assim na questão da alma. Então, isso é algo importante, tá? O crente pode sim tomar o medicamento, Deus deu sabedoria aos homens para pontuar algumas coisas, mas também nós precisamos ter esse discernimento. Se a dor é na alma, né? Se os traumas são na alma, isso precisa ser curado, precisa ser pontuado, e assim como uma ferida no corpo, né? Vai ter que mexer, vai ter que sarar, vai ter que cicatrizar, na alma também. Muitas vezes tem que mexer em algumas coisas que estão lá, gerando, né, essa angústia, essa tristeza, esse sentimento de inferioridade, de não pertencimento, de incapacidade. Isso precisa ser tratado. E essa hora de mexer dói, tá? Dói muito, porque a pessoa, às vezes, ela colocou no esquecimento, ela colocou numa caixinha e guardou aquilo lá, e tipo assim, isso não influencia, e não é isso. Mas, de repente, é bem aquilo lá que está provocando tudo aquilo, sabe? Quando você vai mexer, dói muito. É realmente como uma cirurgia. Tem um câncer, descobriu que tem um câncer. Aí, de repente, para viver, você precisa tirar esse câncer. Há uma cirurgia, há uma dieta que faz antes da cirurgia, depois faz a cirurgia, dá os pontinhos, coloca remédio, toma os seus medicamentos, uma cirurgia normal, né? E a pessoa ainda tem uma outra dieta pós-cirúrgica. É a mesma coisa, sabe? As cirurgias, tipo assim, se a gente for comparar com a alma, né, se a alma da pessoa está carregada de muitas coisas, ela precisa tirar. E tirar isso dói. E não é o outro que tira. A gente dá aquele empurrãozinho, sabe? A gente dá o caminho para que ela tire. Porque não tem como eu arrancar algo de dentro da pessoa. Ela precisa querer que aquilo saia. E ao momento que vai tirando, vai cavando, vai descobrindo mais coisas, é dolorido, mas é um alívio também. Depois que você cicatriza da cirurgia, acabou, você é uma outra pessoa. Quando você libera tudo que a alma está incomodada, que está guardando de lixo na alma, atraindo coisas ruins, quando você libera tudo isso, também é um alívio. Você vai viver a vida plena que Deus quer que viva, vida em abundância, né? Que é o que Ele tem para nós. Que é o que Ele tem para nós. Deus não deseja nos ver vivendo uma vida, né, amarrado em tantos traumas e problemas do passado. Muitas coisas ruins podem ter acontecido, mas a partir do momento que a graça te invadiu, Deus ali já deu um potencial para você viver essa vida em abundância. Lembrando que não é uma vida perfeita, com ausência de problemas. Vai ter, mas maior é aquele que está contigo para te ajudar a superar, né? Não, só complementando, dentro do próprio suicídio, às vezes a pessoa quer acabar com aquela dor, com aquela vida que ele está vivendo, mas não com a vida como um todo, porque tem outra vida possível, né? E quando ele busca ajuda, tem aquele olhar com outra perspectiva, que pode mostrar outras possibilidades, outros caminhos, outras vias, né? Isso. Ou seja, a pessoa quer tanto viver, mas como não consegue viver aquilo que ela deseja, ela prefere então encerrar, né, com a existência. E o bom de falar desse assunto como prevenção é que realmente assim, essas questões da alma precisam ser muito bem vistas, né? Essa vida em abundância que Jesus já deu para todos nós, já liberou até para nós.
às vezes a gente não vive essa vida em abundância por coisas que nós mesmos guardamos na nossa alma que não precisa, né? Então, essa vida em abundância, essa terra prometida que Deus prometeu ao povo de Israel e a nós, essa terra está dentro de nós, é tudo aquilo que a gente tem, alegria, paz, ânimo de viver essa vida abundante. Mas essas coisas vêm e vai bloqueando, vai tampando, né? vai entupindo os poços. E a gente precisa realmente ir tirando isso para fluir de novo, tudo isso que Deus já deu para a gente, já está dentro de nós. Mas é a mesma questão de você ler ali em Josué e você ver que quando eles foram entrar na terra prometida, aquela questão lá de Jericó, quando eles entraram na terra prometida, porém tinha uma muralha muito grande, uma fortaleza dentro daquele lugar prometido. E eles iam ter que lutar para que aquela fortaleza viesse ao chão, que os inimigos saíssem de lá. É a mesma coisa dentro de nós, a gente precisa lutar porque já temos essa certeza, dessa garantia de terra prometida no nosso coração, como uma vida em abundância, como uma terra que manda leite e mel dentro de nós, com paz, alegria, ânimo de viver. E de repente a gente encontra muralhas ali dentro, que são essas coisas que vamos... que a gente não fala na hora, a gente guarda, não fala na hora, guarda. E isso vai virando muralhas, vai virando gigantes, e que a gente tem que, de uma hora ou outra, tem que enfrentar esses gigantes para que você consiga fluir tudo que está lá dentro e aproveitar dessa terra. Porque se não houver uma reação diante disso, né, a pessoa acaba, então, caindo nessa depressão, que lá na frente vai gerar o suicídio. Tanto que nas orientações, né, que eu sempre dou aos pais, eu digo assim, ó, se o teu filho está entrando num quadro depressivo, e ele está já com pensamentos errados, ele vai manifestar isso. De várias maneiras. Primeiro, o isolamento social, vai se isolar, não vai querer estar no meio dos amigos, não vai querer participar das coisas da família, vai se isolar. Vai vir, de vez em quando você vai pegar alguma fala autodepreciativa, porque eu não presto mesmo, eu não faço nada certo, eu nasci para sofrer, e isso começa às vezes lá na adolescência e vai na fase adulta, às vezes tá com 60 anos de vida, ainda está com essa mentalidade, né? Não, eu nasci para sofrer, não vai dar nada certo, e assim por diante. Nós falamos também, né? Vai, quem sabe, lá no casamento, depois de casado, 10 anos de casado, manifestar essas angústias da alma de um abuso lá da infância que ficou oculto, né? Mas veio apodrecendo o coração, não foi manifestado, não foi pontuado até ali, e chega a alguns momentos, né, principalmente os adolescentes hoje, quando começa a automutilação, daí corta os pulsos, corta as pernas, né? É um grito na alma, é um desespero. Por quê? As coisas que estão ali prejudicando, os entulhos não foram tirados, e se isso não for corrigido, pode levar a pessoa, então, ao suicídio, a perder a esperança da vida. Exatamente. Eu sempre falo que o único tempo que a gente pode fazer algo é o presente, é hoje, né? Então, às vezes é importante, sim, resgatar um pouco esse passado para entender o que aconteceu lá, para ver hoje. O que eu faço com isso, né? Ou o que eu faço com o que fizeram de mim, né? Sartre fala isso. Dentro da logoterapia, que é a minha abordagem de trabalho, a gente trabalha essa análise existencial sempre pensando no sentido para a nossa vida, né? Porque Nietzsche dizia que quando a gente tem um porquê, a gente enfrenta quase todos os como. Então, quando a gente tem um sentido, tem um propósito, a gente consegue enfrentar essas muralhas, né, que a pastora falou, enfrentar essas barreiras que vêm no nosso cotidiano, porque a gente sabe onde quer chegar, a gente sabe que a terra prometida, né, está lá. Então, a gente tem um sentido para a nossa trajetória. Você sabia que esse, né, a própria ciência, ela reconhece que esse é um fator muito importante na prevenção. Você ter um propósito de vida, né, você saber aonde você quer chegar, você saber por que você existe, como isso é interessante, né? Exatamente. Viktor Frankl, né, que foi quem criou essa abordagem da logoterapia, ele vivenciou isso no campo de concentração nazista, né? Ele passou por alguns campos de concentração, sobreviveu a eles, e uma coisa que ele percebeu lá dentro era isso, que as pessoas que sobreviveram é porque tinham algo
para fazer ainda, para executar nessa vida. Acreditavam, né? Ou um livro para escrever, uma obra de arte para pintar, a família que estava aqui fora esperando, no caso dele, a própria abordagem, que ele queria realmente sair, reescrever suas obras e colocar em prática. Então, ele percebeu isso de comum, digamos, nessas pessoas que sobreviveram. Uhum. E aí entra, a gente precisa fazer um gancho com o que Cristo tem para nós, a fé. Porque nós sabemos que nós fomos chamados para, a graça nos alcançou para algo, para fazer algo, né? Para ser luz nesse mundo, para ser sal nesse mundo. Consequentemente, um verdadeiro cristão que tem experiência com o Senhor, ele vai ter um propósito de vida. E isso é algo fantástico na prevenção. É por isso, deixa eu abrir um parênteses aqui, falar com você, pai, mãe, de jovens e adolescentes. Os nossos jovens, muitas vezes, eles não estão enxergando o propósito maior de vida. Eles estão presos em coisas tão superficiais, tão banais, né? Gastaram toda a sua vida, quem sabe, em rede social, em série de Netflix, em jogos virtuais, e perderam, né, o propósito da vida, o sentido da vida. Consequentemente, perderam a noção do valor da vida, né, e entra numa depressão muito mais fácil. Então, esse é um ponto importante de prevenção, propósito de vida. Pode falar, Maria. Não, exatamente isso. Quando os jovens, eles são terceirizados, às vezes, a educação já das crianças, né, em muitos casos. E o sentido da vida a gente encontra através dos nossos valores morais, éticos, espirituais, né? E quando a gente terceiriza essa educação dos nossos filhos, adolescentes, enfim, ou mesmo para as redes sociais e Netflix, onde eles ficam a maior parte do tempo, eles vão perdendo esses valores. E é justamente nessa perda de valores que eles perdem o sentido da vida também. Isso é muito interessante. E, consequentemente, se perde esse sentido da vida quando vem as dificuldades da existência, não tem a força necessária, sendo que se você tem um propósito maior, e como nós estamos aqui falando, para cristão, né? Nós temos essa fé no nosso Senhor, nós sabemos que até mesmo nos dias maus, nas dificuldades, há um propósito maior em tudo isso. Ou seja, a gente enfrenta as dificuldades sabendo que Deus tem alguma coisa para me ensinar. Né? E isso é fantástico. Isso mesmo, o Franco falava disso, que a gente precisa encontrar sentido no sofrimento. Quando a gente encontra um sentido naquele sofrimento, a gente consegue enfrentá-lo, justamente porque a gente sabe que ele tem um porquê, né, de estar ali. Isso verdade. casa muito com a espiritualidade. É verdade, até é bíblico, né, também, quando Tiago, né, diz que precisamos estar felizes quando passarmos por várias provações, né? Então, parece estranho isso, né? Mas é essa esperança que a gente tem que vai passar, né? A gente não vai ficar naquela situação para sempre, né? Nós temos uma promessa, e essa promessa vai se cumprir na nossa vida, né? Então, nós realmente, assim, precisamos lembrar, fazer como Jeremias, né? Quero trazer à memória o que me traz esperança. E nesse momento, você não está falando de prevenção, né? Isso, prevenção, não, falando tudo de prevenção. Isso é prevenção. prevenção, porque são outros métodos agora quando a pessoa já está no momento depressivo. Então, isso que a gente está falando é para prevenir isso, né? Tudo prevenção. E o interessante é que isso que o senhor falou, realmente a nossa maior guerra começa na mente mesmo, né? São pensamentos que vêm e que às vezes a gente não lida com aquilo e não luta contra aquilo. A gente alimenta aquilo. E no alimentar a gente só está provocando mais e uma futura depressão vindo aí, né? Mas como prevenção, traz à memória o que traz esperança. O que traz esperança, como Jeremias disse em Lamentações, saber que o Senhor é bom, que a misericórdia do Senhor dura para sempre, que a bondade do Senhor não tem fim. Então, é lembrar quem é o Senhor. Porque, às vezes, esses momentos tristes que a gente passa, fica maior do que o nosso Deus. Isso. E a gente precisa trazer à memória quem é o nosso Deus. Que tamanho Ele é. Maior, claro, que o nosso problema é infinitamente mais. E deixa eu fazer um gancho nisso, pastor Elô. Porque, assim, a partir do momento que eu conheço Deus, que eu paro para trazer a memória a respeito do meu Deus, a sua natureza, os seus propósitos, consequentemente eu começo a me conhecer. E daí, né, a própria psicologia vai dizer que um dos fatores de prevenção é manter a autoestima elevada.
Eu sempre digo, existe algo para manter a nossa autoestima mais elevada do que eu saber que eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Consequentemente, eu sei que eu sou herdeiro, né? Isso traz um boom de vida na nossa vida, né? Sou filho de Deus, sou perdoado, né? Tenho salvação, tenho esperança da vida eterna. E se alguém disser alguma coisa, mas você é errado, você já errou muito. Errei, mas eu já sou perdoado, né? Deus me perdoou, Jesus me perdoou. Então, esses fatores, realmente, isso é muito importante, né? Como prevenção também, eu penso, pastor, que às vezes as pessoas, elas demoram a falar, né? Tipo assim, as pessoas, por exemplo, se tornam muito fortes em determinadas situações, que naquela situação ela deveria falar, pôr para fora aquele sentimento, mas segurou e se tornou forte naquele momento. E esse segurar, guardar e não falar no momento certo, também é um fator que você precisa falar para prevenir. Tipo assim, passou por alguma situação, que seja que sua situação for, que aquilo, você precisa falar alguma coisa em relação àquilo, nem que você vai dizer coisas negativas a respeito daquilo, mas que ele tem que sair, tem que falar, né? Procura um profissional, um pastor também, para falar. Porque se guardar no momento que precisa falar, vai chegar um ponto que isso vai querer sair de alguma forma. Aí a hora que vem as tristezas, angústia, depressão. Eu sempre ilustro com uma lixeira. Deixa o lixo lá na tua cozinha para você ver. Senão vai vir mosca, larva, barata, rato, tudo de ruim, porque não foi colocado para fora. No nosso coração, se a gente não coloca as coisas ruins para fora, né? Por isso, 3.000 anos atrás, Salomão já dizia, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Dele procede a saída da vida. Permitiu o coração, enche de entulho, enche de sujeira, enche de coisa ruim, né? E, consequentemente, a vida vai se tornar ruim. Eu quero também, deixa eu pegar um ponto, Maria, você falou ali a respeito de coisas dos nossos dias, de internet, Netflix, né? Você falou redes sociais. Assim, a gente percebe, né, como a internet, ela tem intensificado o processo de depressão e desencadeado isso. Pesquisas, eu até cito no meu livro A Família na Era Digital, como que várias pesquisas mostraram que o sentimento de tristeza está associado também com quantas horas eu passo em redes sociais. Porque as pessoas acabam também fazendo muitas comparações e se colocam numa posição de inferioridade. Mas é algo que é importante a gente alertar os pais, depois eu quero também ouvir a Maria falando desse assunto. No mundo virtual, e a gente sabe que a rede traz todo tipo de ligação, no mundo virtual, algo muito perverso, literalmente agentes de Satanás, agindo de maneira intensa na virtualidade, para pegar frases depressivas de jovens, adolescentes, manterem contato, colocar em grupos de redes sociais, Facebook, WhatsApp, que valorizam o suicídio. Falo isso porque há uns 4, 5 anos atrás, quando eu estava estudando sobre esse assunto, eu mesmo entrei no Facebook em grupos de gente que flertam com o suicídio, né? E lá eles pedem para você colocar o teu número de celular, eles colocam em grupo de WhatsApp, incentivam você a assistir filme de terror, ouvir músicas psicodélicas, geralmente depressivas demais, exaltam o ato do suicídio como se fosse um ato extremamente heróico, e os adolescentes estão nisso, bebendo isso. Há uns 5 anos atrás teve também aquele boom do jogo Baleia Azul, onde levou muitos jovens, né, ao suicídio. Eu sempre digo, o adolescente, por curiosidade, ele vai entrar nesse mundo, mas quem que vai passando nesses níveis? Quem que vai acordando de madrugada para assistir filme de terror? Quem que vai se automutilando? Quem que vai passando pelos níveis até chegar no nível do suicídio? Pessoas que estão já com a alma dilacerada, perderam vínculos sociais, porque, poxa, um adolescente começa a acordar de madrugada para assistir filme de terror, que pai e que mãe que não vão perceber? Aqueles que estão já no ato de isolamento muito grande. Então, assim, as redes sociais e o mundo virtual não é o ambiente propício para quem está em processo depressivo. Eu quero deixar isso bem claro.
Você precisa procurar ligação de vida, pessoas, relacionamentos, um esporte, um novo hobby, exercer espiritualidade, mas o mundo virtual é extremamente perigoso para quem está flertando com o suicídio. Concorda, Maria? Concordo. Na verdade, para esses jovens, bem dessa faixa etária, né, onde se mais comete, se pensa em suicídio, as interações sociais são muito importantes para eles. E a aprovação social também é muito importante. Então, às vezes, há um sofrimento desde uma foto que uma adolescente posta e não tem as curtidas que ela imaginava, porque ela espera, ela precisa dessa aprovação. Ou mesmo essa comparação que você comentou, né, porque as redes sociais só postam coisas boas, momentos bons, viagens, momentos agradáveis, né? E aí a gente olha para aquilo e pensa, que vida perfeita, a minha não é nada assim, né? Porque a gente tem momentos bons, mas nem todos são bons, né? E isso também vai trazendo esse comparativo de que minha vida não está boa. E, às vezes, o adolescente não tem esse discernimento para saber de que se trata daquele momento específico, que não é uma vida toda ali representada, né? Isso gera muita angústia, muito sofrimento. Outra coisa é aquilo que eu comentei dos valores, né, que vão se perdendo pela falta, às vezes, de convivência, né, familiar, esse tempo de estar em família, de passar os valores culturais, sociais, morais, éticos para os filhos, eles também vão perdendo esses valores. E aí os valores que são trazidos pela internet, por esses meios, vão se tornando os valores para esses filhos. Que aí pode ser isso, né, valor do que o suicídio é algo heróico, enfim, e assim por diante. E aí, mais uma vez, a gente volta naquele ponto também da prevenção. Porque se tem algo que está associado ao suicídio, é também esse sentimento de solidão, de que ninguém me entende, de que eu não pertenço a uma família, a um grupo e assim por diante. Tanto que, né, na intervenção, a psicologia ela deixa bem clara, né, que são vários os fatores de indicação. É preciso a família abraçar, é preciso fortalecer esses vínculos, é preciso estar nesse lugar de pertencimento, é na igreja, é no clube que você está. Essas pessoas, é preciso vida. Então, assim, eu quero aqui falar agora com você que está nos assistindo. Os princípios de Deus continuam os mesmos e a gente foi feito para relacionamento. Relacionamento é algo extremamente importante. Relacionamentos sólidos, relacionamentos reais, é um momento à mesa, é as risadas, é um momento lúdico de interação, é vida na vida, sabe? O beijo todo dia, o abraço todo dia, é o falar, eu te amo meu filho, eu te amo minha mãe, eu te amo meu marido, eu te amo minha esposa, é mostrar o valor daquela pessoa, as coisas simples, um presentinho que você deixa, tudo isso traz esse sentimento de que a pessoa tem um valor, de que ela pertence àquela família, e tudo isso é prevenção. E nós precisamos levantar essa bandeira, porque nesse mundo ativista, nós pais, muitas vezes corremos o risco de terceirizar a educação dos nossos filhos para a virtualidade ou para uma escola. A espiritualidade fica lá na igreja, uma vez por semana ele vai para o cultinho. Não, tem que ter vida na vida, né? Tem que estar presente, nos momentos tristes, momento alegre, mas estar junto, estar enfrentando as dificuldades. A importância da família, e nós estamos num programa que fala de família, né? Conexão Lar Feliz. Isso é projeto de Deus. E, na minha ótica, não é por acaso que a gente vê um aumento significativo do suicídio, da depressão e das doenças da alma, também acompanhando um aumento significativo da destruição familiar. As famílias se tornando cada vez mais descartáveis e, consequentemente, as pessoas mais emocionalmente doentes. Não é por acaso. Então, fortaleça a tua família e, consequentemente, você vai estar prevenindo que esse mal chegue na sua casa. Então, pastor, só um gancho também aqui a respeito do que a gente está falando, dos pais e tudo. Essa questão também de alguns pais estarem já com depressão, estar passando por algum momento, e acaba que, quando a gente fala de propósito,
os filhos também são nossos propósitos. Nosso propósito também está desencadeado nos filhos, né? Propósito de cuidar, de criar, de transformá-los em adultos responsáveis, equilibrados, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Então, às vezes os pais encontram com depressão e acaba que se perde no propósito dos filhos. E às vezes, assim, geralmente, quando no projeto acontecia de alguma mulher, às vezes com um bebê no colo e outra criança pequena, o que dava, às vezes, assim, uma força para ela lutar mais eram os filhos, quando ela entendia, é verdade, eu preciso cuidar deles, né? Eu preciso... Por quê? Se os pais não atentarem para os filhos, nós vamos ter uma geração aí pior do que a que está agora, porque esse pós-pandemia intensificou a questão da internet, sabe? Intensificou essa questão de redes sociais. Hoje as pessoas estão fazendo tudo pela internet, né? Esse distanciamento, as pessoas desenvolveu mais com essa questão. Até pessoas que não mexiam, que não sabiam mexer, agora estão mexendo, estão aprendendo. A minha mãe nem tinha um celular, agora tem, né? Então, assim, vai intensificar mais. Então, nós pais precisamos realmente estar observando nossos filhos, cuidando, não só com roupa e tudo, mas do emocional, principalmente nossos filhos. Né? Quando perder alguma coisa, estar junto para mostrar que na vida não acabou porque perdeu tal coisa. Porque se cresce achando que a vida acabou, quando crescer mesmo, perder algo importante, que é o namorado, o emprego, vai perder a vida também. Então, tudo começa com os filhos mesmo, criança, educando, né, cuidando emocionalmente falando, né? Eu acredito que o diálogo aberto com os filhos é a melhor ferramenta de prevenção, né? É você falar sobre tudo com seu filho, né? Inclusive sobre as redes sociais e como utilizá-las, porque até certa medida elas são boas, né? Mas tem o seu limite, tudo com equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, assim, as redes sociais, às vezes, elas dão essa falsa impressão de que tem muitos amigos, mas são amizades superficiais. E quando eles se pegam em algum tipo de problema e aí se veem sozinho, aí é que complica. E quando a família está junto, está perto, está passando esses valores, está declarando esse amor e está dizendo, olha, eu estou contigo, independente da situação, então eles têm esse suporte na família, né? Sobre essa questão, eu falo muito também que não tem como a gente não viver um mundo digital. O mundo hoje é digital, e cada vez mais vai ser. A gente precisa aprender a viver esse mundo digital, né? Não esquecendo os valores, os princípios do reino, né? E levando até isso para dentro do digital, usando o digital para abençoar a nossa família, fortalecer os vínculos, né? E não afastar. Enfim, o tempo já passou. Eu acho que é importante a gente pontuar alguma coisa a respeito do tratamento, né? Quem sabe tem algum pai, alguma mãe que está passando por isso, que está vendo isso na família e quem sabe já está perguntando o que eu devo fazer. Eu tenho percebido que meu filho está depressivo, a minha filha está depressiva, ou o meu marido está depressivo, a minha esposa está depressiva. O que eu devo fazer? Qual o caminho seguir? E a gente poderia aqui pontuar algumas coisas, né? Maria? Eu acho que o primeiro momento é acolher, né? Ouvir essa pessoa, dar espaço para ela falar sobre sua dor, sobre sua angústia, enfim, sobre o que ela está sentindo. E aproveitando esse gancho, né, essa compreensão da família, né, mostrando esse interesse é extremamente relevante. Exatamente. Porque muitas vezes é a própria família que intensifica ainda mais, dizendo, para de bobeira, né? Você não tem motivo para ficar assim, e de fato não coloca o ouvido e o coração disponível para tentar entender o que a pessoa passa. Exatamente, é que as pessoas às vezes acham que é justamente isso, é besteira, é coisinha, é mãe, é birra, enfim, N coisas, né? E é importante sim dar ouvidos, é importante levar em consideração, né, o que a pessoa está sentindo. Se sentir, né, que, ok, acabou por ali, tudo bem, mas se não buscar ajuda sim, né? Tanto no meio da igreja pode buscar ajuda pastoral ou, né, ajuda psicológica, enfim. Psicólogo também tem um certo preconceito de que é para pessoas já doentes e não necessariamente, né, é para prevenção também. Acho que todas as pessoas deveriam buscar em algum momento uma ajuda, uma mentoria, né, psicológica. Então, também é uma coisa muito importante a se fazer.
Como nós pontuamos aqui também, muitas vezes precisa da terapia do psicólogo e também um atendimento psiquiátrico, Exatamente. em alguma intervenção de medicamentos, são coisas necessárias, mas tem também a questão espiritual, questão da fé, né, que é algo importante. Então, são vários aí os procedimentos de intervenção. Nós falamos da prevenção e estamos falando também da intervenção. É possível tratamento, o que não pode é você achar que isso é normal, entra ano, sai ano, você continua nessa tristeza, você continua percebendo que o seu filho adolescente está sempre se isolando mais, tem bloqueio com todo mundo, vive triste, vive cabisbaixo. Não aceite. E daí entra também um fator que até umas 2, 3 semanas atrás eu preguei sobre isso, né? E você lutar espiritualmente pelos filhos, porque tem muito essa questão, né, pastor Elô? As forças demoníacas tentando destruir uma vida e aproveita esse momento de fragilidade emocional para estar ali oprimindo. Eu penso assim, pastor. Por exemplo, eu já estive, por causa de alguns fatores de infância, eu já estive beirando a depressão ou passando por alguns momentos depressivos. Mas o fato de eu entender o mundo espiritual e saber que o mundo maligno, o diabo, ele não quer simplesmente acabar só comigo, mas ele quer acabar com toda uma geração vinda após mim, vinda de mim, isso já me dá força para lutar. Porque ele acabando comigo, vamos dizer assim, me deixando numa posição que eu não lute, enfraquecida, né, ele vai enfraquecer os meus filhos também. Isso vai acabar afetando os meus filhos. E toda a geração vinda deles também. Então, quando eu penso nos meus filhos, no sentido assim, no mundo espiritual, que o inimigo ele não está lutando só contra mim. Ele olha para mim, mas ele quer acabar com toda a geração vinda após mim. Tudo aquilo que vem de mim. Tudo aquilo que Deus quer usar através de mim, que são meus filhos também. Então, quando o inimigo ele quer lutar contra mim, ele quer destruir tudo aquilo que vem após mim. Até porque também. os propósitos de Deus para a sua vida não é só para a sua não vida, é só para a sua geração. Claro, porque a minha geração já está passando. Vou fazer 40 o ano que vem. Então, os meus filhos, a minha geração já está caminhando para lá, né? Então, assim, os meus filhos estão começando agora. É uma geração que vai ficar. Os filhos deles vão aí assumir outras posições no mundo espiritual que Deus quer assim. Da mesma forma que Deus planeja, olha para a gente e vê toda uma geração vinda após nós, de nós, o inimigo também. Da mesma forma que Deus quer usar a minha geração toda e a geração que vem de mim, que são meus filhos, meus netos, o inimigo quer bloquear isso. E ele mexendo comigo, ele acaba mexendo também com as gerações que vêm de mim, que nascem de mim, né? Então, a importância de lutar mesmo no mundo espiritual, sabendo que não é simplesmente uma guerra física, não é simplesmente uma guerra de hormônios, não é simplesmente uma guerra de uma tristeza momentânea, mas também se torna guerra espiritual para nós. Batalha espiritual. Uhum. Na ministração eu usei o exemplo daquela mulher Ciro-Fenícia, que ela vai a Jesus desesperada, porque ela não aceitava enviar a sua filha oprimida pelo diabo. O nosso adversário, ele aproveita essas brechas, ele aproveita a fragilidade emocional de uma pessoa, oprime e ali realmente vai tirando a beleza da vida, vai isolando até levar a pessoa a essa atitude drástica, né? Mas maior é aquele que está conosco. Nós não devemos temer as forças malignas, nós precisamos firmar a nossa aliança com o Senhor Jesus. E esse programa acho que vai chegando ao fim, mas foi muito bom. Agradeço a presença da pastora Elô, a presença da psicóloga Maria. Eu quero ouvir uma consideração final por cada uma de vocês, depois nós vamos orar, abençoar a sua vida e vamos finalizar com o louvor. Maria, suas considerações finais? Bom, eu quero dizer então, né, que é importante sim ficar de olho, né, se você convive com alguém que percebe que tem algum desses fatores que a gente comentou hoje, evitar que tenha acesso, de repente, a algo que possa concretizar essa ideia suicida, né, ou mesmo acompanhar essa pessoa para buscar ajuda, porque como a Heloísa falou, muitas vezes eles não vão sozinhos, né, num quadro depressivo, enfim, eles às vezes não conseguem buscar ajuda sozinhos. E também tem a CVV, né, pastor, que tem pelo número 188, que você pode discar 24 horas, né,
estão disponíveis também para fazer esse acolhimento, essa escuta, né? Centro de Valorização à Vida. Isso, exatamente. Então, quero agradecer por essa oportunidade, né, de estar falando aqui sobre esse tema que é tão importante, relevante, que precisa ser mais debatido. Eu acredito que não só na igreja, mas nas escolas e em todo o meio, né, como uma prevenção mesmo de vida, né, que é um caso bem a se considerar. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado você, Maria, pela participação. Pastor Elô. Bem, eu agradeço muito o convite do pastor aqui e minhas considerações seriam em 2 pontos, né? Para aqueles que não estão com depressão, não estão passando por nenhum momento depressivo, que eles possam ser canais de bênção para a vida daqueles que estão ouvindo, né? Ouvindo, deixar de falar mais, falar menos e ouvir mais. Porque muitas vezes a gente vai aconselhar alguém que está com depressão e a gente quer falar mais. Aquela pessoa está precisando de falar, não de ouvir no momento, precisa de falar. Existem momentos de ser confrontados, mas existem momentos que precisa deixar a pessoa falar. Então, e algo muito importante para quem vai ouvir a pessoa é fazer como Jesus. Olha, em Marcos 1:41 diz assim, ó, e Jesus, levado pela compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, seja curado. Tudo que Jesus quer é que a pessoa seja curada. Jesus quer isso. E Jesus, ele se movia de íntima compaixão mesmo. E é o que nós precisamos ter para ajudar o próximo. Ter compaixão dele, não criticá-lo. Não dizer que isso é bobeira, não dizer que isso é frescura. Não, é ter compaixão dessa pessoa. Né? E para quem está passando por os momentos de depressão, realmente, assim, procurar uma força lá no fundo da sua alma para procurar ajuda ou para aceitar uma ajuda que algum amigo está tentando te ajudar. Então, são essas as minhas considerações e me deixo também disponível, né? Claro, a gente está aqui na sede como pastora, a gente tem ouvido muitos casos e a gente tem intercedido também pelas pessoas. Né? Eu agradeço muito pelo convite, para mim é sempre um privilégio estar com vocês. Obrigado, pastor Elô, pela sua participação, creio que foi muito bom. E que todos nós, você que está aí nos assistindo, e nós como igreja, e nós como pai, como mãe, como ser humano, que nós possamos abraçar essa ideia de valorização à vida, que possamos lutar para prevenir e que a diminuição dos casos de suicídio seja significativo através de uma ação direta da Igreja de Cristo. Vamos valorizar a vida, vamos falar do amor de Deus, vamos mostrar que tudo faz sentido quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, quem sabe você, né, que está aí nos assistindo hoje, como a pastora Elô falou, você já está também num quadro depressivo, procure ajuda, procure o seu pastor, procure uma igreja, procure nós aqui da AD Blue, ou procura a igreja aonde você está, se você não está em Blumenau, a Assembleia de Deus mais perto da sua casa, vai ser bênção, eu tenho certeza que ali você vai ser acolhido, orientado, converse com seus familiares, abra o coração, e também eu quero deixar aqui um incentivo para você, papai, você, mamãe, ter observado alguma coisa na vida de quem você ama, seja dos filhos, seja do cônjuge. Não permita que a sua família viva debaixo de tristeza, de opressão, da depressão. Lute contra isso, porque é possível vencer essas angústias. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado pela conversa, obrigado por esse diálogo, obrigado pelos esclarecimentos que nós tivemos nessa noite, nesse bate-papo. Nós queremos pedir a Tua bênção, Senhor, mais uma vez, sobre cada um de nós, sobre cada pessoa que acompanhou o nosso programa. E eu sei que tem pessoas, Senhor, que estão passando por esse problema de depressão, quem sabe até tiveram pensamentos suicidas, mas em Cristo Jesus nós pedimos a intervenção divina, trazendo ânimo, a vida, a graça, a luz, o discernimento, para que as escolhas sejam em prol da vida. Eu peço, Senhor, também que Tu venha dar a sabedoria divina aos pais, aos familiares, dai-nos a sensibilidade, dai-nos, Senhor, uma escuta diferenciada e uma visão especial, para que nós venhamos enxergar também aquilo que está acontecendo ao nosso redor, pessoas que estão angustiadas,
triste, quem sabe até com pensamentos errados, Senhor. Dai-nos a sabedoria para intervir e sermos instrumentos na sua mão, no resgate dessas pessoas. Deus, nós como igreja nos posicionamos, não apenas no Setembro Amarelo, mas durante cada dia do ano, Senhor, para sermos instrumentos nas suas mãos, como agentes de resgate, anjos da vida, para tirar as pessoas que estão com pensamentos suicidas e trazê-los, Senhor, para um novo tempo, uma vida em abundância em Ti. Assim eu peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem um valor. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem valor.